A cidade de Teresina registrou chuvas fortes durante o final de semana e, em muitos casos, houve dificuldade para a população da cidade. Carros que foram arrastados, casas sob ameaça, teve até casa que caiu na zona norte da capital. Você vai ver imagens da tela desse momento de transtorno para o teresinense. No bairro Satélite, aí a chuva fez com que a rua se transformasse em rio. E aí até ônibus do transporte coletivo em Teresina, do transporte público, sofreu os efeitos dessa velocidade, da quantidade de água nas ruas na zona leste da capital. E não foi só na zona leste, não. Não foi só no bairro Satélite, outros bairros também. Aí você vê um carro, né, preso no meio da força da chuva, no meio da força da água, arrastado pela água que desce na rua. E evidentemente que isso é um risco para motociclistas e também para motoristas. E aí no bairro Mocambinho, zona norte da capital, os motoristas fizeram aí um esforço para evitar que os carros fossem arrastados. Esse automóvel já foi aí seguro por 3 pessoas e o colocaram numa posição onde a água era um pouco mais rasa, para tentar ter firmeza no solo e evitar que o carro descesse junto com toda a água. Foram momentos de tensão para os teresinenses nas zonas norte e leste da cidade, sobretudo, mas também na zona sul da capital. E eu vou trazer mais informações com Bartolomeu Almeida, que traz um local, uma casa, onde a situação é dramática também. Bartolomeu Almeida, da Defesa Civil, está atenta a todos os pedidos e chamados feitos pela população em Teresina. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador ligado no Jornal do Piauí. Joelson, de acordo com dados da meteorologia, no último sábado ocorreu a maior chuva de Teresina no ano de 2023. Foram aproximadamente 100 milímetros de chuva, como você bem mostrou aí no início do Jornal do Piauí, os estragos que essa chuva provocou na capital. Nós tivemos um ponto onde foi bastante atingido, é um ponto que não é a primeira vez que ele é atingido, que é exatamente o cruzamento da Darcy Araújo com a Pedro Almeida, no bairro São Cristóvão. Nós tivemos há pouco, inclusive, no local, as casas foram atingidas, por pouco as casas não acabaram caindo, mas houve, inclusive, um grande susto que nós vamos acompanhar agora na fala de 2 moradoras, então, na casa que fica bem na esquina mesmo da Pedro Almeida com a Darcy Araújo. Tem a senhora Maria das Dores, moradora já há 40 anos. Essa casa, inclusive, foi construída pelo pai dela. Ela mora sozinha nessa casa, ela morava, inclusive, com o irmão que faleceu. E ao lado da casa tem a tia, né, que é a sobrinha dela, a Tainá Gadelha. A dona Maria das Dores é tia, a avó dela, as duas moram pertinho. Inclusive, a Tainá havia saído para um atendimento médico da avó dela, que ela mora com a avó aí do lado, e quando voltou estava aquela chuva torrencial. Vamos ouvir então a fala das duas, inicialmente aí com a Tainá Gadelha e depois a dona Maria das Dores, falando o momento assustador que elas vivenciaram então no último sábado, durante esta que foi considerada a maior chuva do ano na capital do Piauí. Na sequência, nós vamos entrevistar o gerente de operações da Defesa Civil do município de Teresina, Marcos Rolf. O asfalto tinha um buraco aberto, que foi aberto para a construção da galeria, e nunca foi fechado. Toda vez que chovia, esse buraco aumentava, e a gente mandava solicitação para tapar buraco. E aí a gente começou a perceber que ele começou a pegar na calçada da casa. Quando foi na chuva de sábado, choveu muito grosso, muito forte, só que a gente não chegou a ver, porque era noite e a água estava cheia e a gente não saiu. Quando saímos ontem pela manhã, a gente viu a calçada toda derrubada, correu em desespero para dentro da casa para ver como estava a casa e percebeu as rachaduras na estrutura da casa. Foi uma chuva muito grossa e foi uma destruição muito grande. Aqui eu acho que o que deve ser feito é a recuperação total da rua e uma vigilância maior da ETURB, porque essa rua ela é cronicamente afetada por esse tipo de problema. Se não fizer um asfalto bem feito, a enxurrada arranca novamente, arranca o calçamento e dá no que deu aí com a quase derrubada dessa casa do nosso vizinho. Está aí então o Joelson, tivemos aí a fala da Tainá Gadelha e também o do
engenheiro aposentado da Prefeitura de Teresina, Geraldo Ferro, que foi inclusive superintendente da S-Trans durante muito tempo e, por coincidência, é diretor da ETURB. A ETURB que está no local fazendo a recuperação, inclusive o diretor da ETURB, o João Pessoa Duarte, o Pessoinha, esteve inclusive hoje pela manhã nas duas casas que foram afetadas mais diretamente, garantindo de que, na medida em que o serviço for recuperado, a ETURB vai recuperar as partes das casas que foram atingidas pela chuva do último sábado à noite. Mas quem vai levar informações completas em relação ao que aconteceu em Teresina e quais são as ações que estão sendo tomadas é o gerente de operações da Defesa Civil do município, Marcos Rolfe, que está conosco aqui para o ao vivo, mas já está preparado para atendimento nos mais diferentes bairros da capital. Marcos, uma boa tarde para você. E essa chuva de sábado, quais foram os estragos que a Defesa Civil já pode contabilizar até este momento? Muita chuva, tinha uma previsão para bastante chuva, só que a gente não esperava que fosse quase 100 milímetros de chuva. E com isso, a equipe já estava preparada, o plano de ação já tinha sido preparado desde no final do ano passado, que foi um pedido do doutor Pessoa para que a gente preparasse esse plano e deixasse toda a equipe preparada. Então, prova que todas as secretarias estão unidas, né, dentro desse plano para qualquer situação. Acabei de sair ali do Taboca do Pau Ferrado, ali no Bumerangue também, que houve um alagamento, inclusive famílias ficaram ilhadas, aproximadamente 15 famílias ficaram ilhadas lá. Já fizemos o cadastro hoje com a SAAD, preparamos, inclusive estamos de saída lá para tirar mais outras famílias que ficaram ilhadas, e a equipe da CTA também já fizeram o desentupimento do bueiro. O que aconteceu lá? Nunca tinha alagado. Então a gente pede também que a população ajude a gente. Colocaram um entulho de árvore próximo do bueiro. O que aconteceu? Entupiu e aí automaticamente a água voltou e inundou várias casas, inclusive uma que tinha um bebezinho de poucos meses, e aí tivemos que retirar essa família. Certo. Qual é o recado, então, que a Defesa Civil deixa nesse instante para a população, tendo em vista, inclusive, que nós estamos em pleno período, né? Período chuvoso, então, claro, que ele não vai cessar. Neste momento, a meteorologia indica, inclusive, mais chuvas, então, neste período, então, Marcos. A gente sempre deixa em alerta a população que no ano passado, o início das chuvas foi 2 de janeiro, quer dizer que agora está no abril, início de abril, agora que vai começar a chuva. Então, vem muitas chuvas, segundo o Instituto de Meteorologia. A gente pede às famílias que, se você observar que tem muita chuva, saia do local, vá para um local seguro, uma casa de parente. Foi o que aconteceu lá. Essa comunidade já estava preparada e saiu de um local para um local seguro. Até agora não tem ninguém em abrigo, mas se for preciso, a gente tem uns abrigos já preparados para isso, for para a casa de amigos e parentes. Essas famílias vão ser incluídas na família solidária. Hoje mesmo, a assistente social da SAAD já estava lá fazendo todo o levantamento dessas famílias, que foram 14 famílias, para encaminhar para a família solidária. A Defesa Civil está preparada para atender a demanda nesse período? Sim, preparada. Nós temos a ajuda aqui dos bombeiros civis aqui, que estão em parceria com a gente. Quando a equipe chegou aqui na sede da Defesa Civil, a equipe já estava saindo com o barco para retirar aquelas famílias. Para finalizar, então, em caso de urgência, então, qual é o número que deve ser acionado, então, para falar diretamente com a Defesa Civil? Nós temos a equipe preparada. No sábado, nós saímos daqui por volta de 10 horas da noite, foi um chamado da família, e saímos lá do local por volta de 3 horas da manhã. Então, 199 pode ligar 24 horas. Ok, então, muito obrigado, portanto, ao Marcos Rolfe, gerente de operações da Defesa Civil, Joelson. A dona Maria das Dores, ela mora nesse local já há 40 anos, a gente sente realmente que ela estava bastante sensibilizada com o que aconteceu, querendo já voltar para a casa dela, mas não tem a mínima condição, porque realmente a estrutura, como os ouvintes, os telespectadores acompanharam, está totalmente comprometida. Vamos aguardar, portanto, a realização desse serviço que foi garantido pela ETURB. Volto com você, Joelson Jordani.